Antes, para iniciar, quero-vos apresentar quem é que daqui está a fazer, que vai fazer as perguntas, que vai estar mais à conversa. É o Carlos Pereira, que está ali, depois ele apresenta-se. Temos a Cláudia e a Margarida, que também estão relacionadas com o Torrance, a Filipa, e quero dar um grande agradecimento à Margarida Pinto Correia por ter aceito a esta hora, nestes dias, nesta azáfama, e usando a sua expressão, em dias completamente encarrapitados, não é, Margarida? Que é uma expressão que nós amamos quando tu a disseste, ficarás para a nossa vida em Torrance. Pelo menos por isso, quando nós sentimos que estamos a fazer muita coisa, é a vida encarrapitada, é as coisas encarrapitadas. E agradecer-te mesmo por teres aceito este convite e por teres encarrapitado mais uma coisa para estarmos aqui à conversa, que sabíamos nós que iríamos ter não muitas pessoas, mas que as que viessem eram também muito bem-vindas, e por isso quero dizer a todos muito bem-vindos, porque esta também é uma época complexa, nós trabalhamos muito com a área da educação, e nesta altura a área da educação estão encarrapitados. A preparar-se, encarrapitados, exatamente. Para usar sempre a mesma expressão. Dou-vos a palavra, estamos aqui, estamos poucos, e por isso felizmente poderemos conversar todos com a Margarida. Será a oportunidade para neste momento todos poderem lançar perguntas, mas o Carlos vai dar as instruções, as indicações desta nossa conversa de Torrance Center com a Margarida Pinto Correia. Está bem? Até já. Até já, obrigada. Obrigado, Ivete. Boa noite a todos. Bem-vindos a este segundo encontro, esta segunda sessão deste Existe Logo Crio. Alguns tiveram a oportunidade de estar connosco na primeira sessão, que tivemos 16 de abril, já há 2 meses, com o Miguel Neiva, e logo aí ficou a promessa de voltarmos, até porque o ciclo, a ideia do ciclo é termos 4 eventos ao longo de um ano, e portanto tivemos ainda dúvidas sobre quando fazer este segundo evento, mas precisamente pelo que a Ivete disse, destes tempos difíceis agora, mas não queríamos deixar acabar este ano letivo, digamos assim, sem fazer este segundo evento. Para este evento convidámos a Margarida Pinto Correia, a quem agradeço novamente em nome da equipa a disponibilidade desde a primeira hora em juntar-se a nós, e a Margarida é amplamente conhecida de todos, não precisa de grandes apresentações, mas dizer que é uma atriz, jornalista, larga experiência também na área da intervenção social, é licenciada em Relações Internacionais e, embora nos últimos anos a sua atividade esteja centrada num outro campo, mais no âmbito mais social, foi administradora executiva da Fundação do Gil, foi diretora de Inovação Social da Fundação EDP e, neste momento, penso não estar a dizer nada de errado, está na direção de Relações Institucionais e Stakeholders da EDP. Isso mesmo. E, portanto, tem toda uma experiência de várias áreas, de vários campos, e, portanto, é, obviamente, alguém que é reconhecido também por um papel na sociedade importante. E essa foi também uma das premissas para nós, equipa, em convidarmos as pessoas, foi termos connosco pessoas que de alguma forma fossem reconhecidas como criativas, como inovadoras, pelo seu percurso pessoal e profissional, de modo a levar os outros a refletir sobre a sua própria criatividade e a desenvolverem. E também a valorizar a prática destes convidados, e hoje, em concreto, a Margarida, enquanto cidadãos ativos e empenhados na melhoria da sociedade. E ninguém melhor do que a Margarida para ser um exemplo deste empenho e desta proatividade e atividade na sociedade. E, portanto, bem-vinda mais uma vez, Margarida. Vamos fazer, para quem esteve connosco na primeira sessão, vamos fazer da mesma forma, mais ou menos, ou seja, tenho aqui um conjunto de perguntas, enfim, minimamente preparadas. Eu não sou jornalista, portanto, Margarida, estou em desvantagem, mas tenho aqui um conjunto de perguntas preparadas, mas a ideia é, obviamente, abrir a conversa e o debate a quem quiser. Podemos fazê-lo de diferentes maneiras, podemos, quem quiser colocar no chat a sua pergunta, a Cláudia está a controlar isso e depois podemos introduzi-las. Quem quiser depois, no final, falar, obviamente, de voz, será também muito bem-vindo, e, portanto, vamos ter aqui um momento de descontração, esperemos nós, para conhecer um bocadinho melhor a Margarida e de que forma é que ela pode dar-nos aqui algumas dicas sobre criatividade, ser criativa, etc.
E pronto, vamos então, Margarida. A primeira Vamos a pergunta isto. não estava aqui preparada, mas acho que faz sentido. Na primeira vez que falámos e que eu convidei, porque eu já estive com a Margarida numa outra situação, não ligado, não, enfim, algo similar a esta, mas que tinha a ver com o tema da responsabilidade social e, portanto, aí muito mais, enfim, focada naquilo que é o trabalho da Margarida. Quando eu te convidei para esta conversa dizendo que estaríamos a falar sobre criatividade e inovação, qual foi a tua primeira reação? Ou seja, aceitaste logo, isso é sem dúvida alguma, mas Disse que era a tua responsabilidade. Ficaste assim um bocadinho exatamente, o que é que eu lá vou fazer, não é? Porquê que achas que estás aqui afinal? Ai, porque é que eu estou aqui? Isso depende muito de vocês. E se calhar chegamos à conclusão disso quando nos despedirmos daqui a bocado e quando for cada um à sua vida. Eu acredito muito nestas... isto parece assim uma coisa um bocadinho La La Land, mas não é. Eu acredito muito no propósito das coisas, nas coisas chegarem até nós com um sentido. E, obviamente, não comecei a minha vida profissional ontem, não é? Tenho 55 anos, estou a trabalhar há muitos, ando ativa nas minhas comunidades desde que me lembro. E, portanto, acho normal a partilha, acho estimulante a partilha, e quando me pedem, raramente digo que não, se digo que não é porque não posso ou porque acho mesmo descabido. Depois, há outras alturas em que, por humildade, penso, mas serei eu a pessoa ideal para falar sobre este tema, seja ele qual for. Houve uma altura na televisão em que eu tinha, já há mais anos, não é? Uma altura em que eu estava mais exposta, mas já não estava na televisão, tinha saído há pouco tempo da televisão e muitas vezes me chamavam para todo o tipo de programas para falar de todo o tipo de temas e eu dizia, eu sou o bombeiro de serviço, porque é assim, quando falha alguém ligam-me a mim porque sabem que eu vou e que não me importo e que depois falarei. Falarei de experiência própria, falarei de cidadania e falarei o mais próximo possível daquilo que eu sou de facto, que é uma pessoa normal, com visibilidade. E na altura era mais, porque estava mais exposta, não é? Hoje em dia estou menos exposta, portanto sou uma pessoa ainda mais normal. E por isso, quando me desafiam para o que quer que seja, eu sinto, em primeiro lugar, uma responsabilidade de perceber o que é que eu posso trazer a este grupo, a esta gente que me chama, seja para o que for, perceber se não é asneira, se não é fora de pé completamente, não é? Porque se me viesses pedir para eu falar de, sei lá o quê, fertilização in vitro, eu dizia, olha, se calhar não estás a falar com a pessoa certa, mas neste caso, para falar sobre criatividade, eu só tive medo de não ser a pessoa ideal por não ser uma pessoa formada para falar disso. E depois pensei, ok, eu não sou formada para falar disso, é verdade que se há coisa de que eu sinto falta muitas vezes, e às vezes até com alguma culpa, no sentido de me sentir egoísta, é da minha criatividade. Portanto, quando eu me afasto mais de mim, quando eu me afasto mais dos meus períodos criativos, sinto imensa falta disso e sinto-me egoísta por isso. Mas isto quer só dizer que a criatividade faz parte do meu caminho. E a Sofia de Melbrenner tem um poema lindo que eu adoro e que a páginas tantas diz, e em tudo o que faço ponho solenidade em risco. É um bocadinho aquilo que eu sinto, que é, a única coisa que queria ser quando fosse grande era atriz. Aliás, minto, porque eu ali na primária queria ser outra coisa. Eu, quando era mesmo pequenina, a primeira coisa que eu me lembro de dizer, de verbalizar, de dizer que queria ser, era tratadora de cavalos. E os meus pais, desejando que eu tivesse uma vida, não é? Diziam-me, ai, queres ter uma escola hípica, e queres ensinar aos outros meninos a andar a cavalo? E eu, não, eu quero tratar deles, eu quero estar a mudar-lhes o penso, estar-lhes a mudar a palha. E, portanto, não era assim uma coisa com grande futuro, não é? Os meus pais um bocadinho assustados, mas isto foi para aí até aos 8, não mais. Porque a seguir, e desde sempre, eu andei numa primária muito criativa e que nos estimulava muito a criatividade, e desde aí, sempre, a única coisa que eu dizia que queria ser quando fosse grande era atriz. E depois fui para Relações Internacionais e depois, a meio do curso de Relações Internacionais, comecei a trabalhar em comunicação social e dentro da comunicação social fui experimentando, comecei na área escrita, depois passei para o rádio, depois passei para a televisão, depois voltei à escrita, andei ali a saltitar, até que de repente senti
E isto assim muito, muito por alto, não é? Senti que não podia só contar as histórias, que tinha que fazer parte delas, que tinha que me envolver, e quando me desafiaram para a Fundação do Gil, eu disse que não, e passado uma semana disse que sim, precisamente pela mesma razão, que é, tu não podes não experimentar, não podes não tentar, porque tens qualquer coisa a dar, e depois se perceberes que não estás a dar o suficiente, ou que não estás a ser eficaz, vais-te calmamente embora, mas pelo menos tentaste. E isso é um bocadinho a minha solenidade e risco, que é acreditar que posso aportar qualquer coisa ao momento em que me pedem, perceber se posso e o que é que tenho para partilhar, e depois experimentar, não desistir antes de experimentar. Obviamente que se me pedisses para falar de um tema científico, eu ia-te falar banalidades, não é? Ia-te dizer, olha, eu vi um programa muito agir sobre não sei o quê, ou já ouvi a minha irmã Clara falar sobre não sei o quê, ou outro dia alguém disse não sei onde. Isto é o princípio das fake news também, não é? Portanto, não seria o teu speaker ideal. Agora, em termos de criatividade, o que é que eu posso dizer? Posso dizer que eventualmente, pelas ferramentas com que me educaram e com que eu fui crescendo, a criatividade foi uma das minhas principais formas de ir dançando com a vida. Eu não sei muito bem como é que é, mas há um ditado que é qualquer coisa, a vida não é sobre como sobreviver à chuva, é como dançar na tempestade. Uma coisa deste género. E eu gosto muito desse dito, porquê? Porque se a vida te dá limões, faz limonada, não é? E a gente aprender a viver com as nossas tempestades e a dançar com elas é muito melhor do que vivermos em medo dos trovões, que não nos fazem mal nenhum, não é? Que é o que os animais têm medo dos trovões em vez de terem medo dos relâmpagos. E eu acho que tudo isto tem a ver com a criatividade nesse sentido, que é, se tu perceberes que a tua criatividade pode sempre fazer de ti uma pessoa melhor, porque podes dar a volta à tua situação, seja ao teu próprio medo, ao teu estômago, seja à situação, ao beco sem saída em que te encontras, ao desafio que tens pela frente, ao mau estômago que tens, muitas vezes, quer dizer, nós, e vocês, na maior parte, provavelmente, trabalharão todos na área dos outros, na área de lidar com outros, seja na educação, seja no que quer que seja, se estão aqui, provavelmente lidam com outras pessoas. Ora, todos sabemos que não somos iguais uns para os outros, e é treta quem dizer, por mais seres de amor e de luz que as pessoas sejam, não olham para toda a gente igual, é impossível. Temos uma coisa de pele, não é? É visceral. E, portanto, sentimos atração e repulsa, e quando eu digo atração e repulsa chegamos a uma sala de aula, ou para ser aluno ou para dar aulas, e obviamente que não são todos os 25 iguais. Sentamos-nos num sítio porque nos atrai aquele sítio. Ou se somos professores, olhamos para os meninos, mas há uns que são bengalas para o nosso olhar, porque nos ajudam, porque nos disseram mais qualquer coisa. E depois isso até pode mudar, e o grande desafio até é transformar isso, sobretudo quando é consciente. Mas tudo isso requer algum jogo de cintura. E eu gosto de pensar que este jogo de cintura, que esta capacidade de dançar na chuva, é muito protegida pela criatividade. É muito mais fácil se nós deixarmos a criatividade viver. O que é que acontece muitas vezes contra isto? O conservadorismo, isso não se faz assim, ou isso nunca ninguém fez assim, ou não vais por aí porque vais-te dar mal, olha o que é que vão achar os outros. Este tipo de expressões muito portuguesas, muito típicas da nossa cultura, um bocadinho conservadora e um bocadinho puxa para baixo, são expressões do medo. E as expressões do medo nunca nos levaram a grande sítio. O único combate ao medo, a única forma, a única fórmula perfeita para combater o medo é o conhecimento. E eu, para chegar ao conhecimento, tenho que ter alguma criatividade, não é? Tenho que ter capacidade de absorver, seja o que for. Tudo isto pede criatividade. Portanto, eu acho que a criatividade é assim como oxigênio, é como respirar. Nós precisamos dela. Às vezes não sabemos, às vezes não aproveitamos, muitas vezes não o sabemos fazer, vamos aprendendo ao longo da vida, mas os de nós que têm mais facilidade e que têm mais liberdade, normalmente safam-se melhor a dançar na tempestade porque conseguem encontrar caminhos, conseguem inventar soluções. E isso é o que eu tenho feito ao longo da vida.
Vou-me calar um bocadinho, Carlos, porque Não, estou aqui tuca, e daqui a bocado... Se não dissesses mais nada, que vais dizer muito mais, já teria valido a pena só tudo o que já disseste até agora. Portanto, em tantas experiências profissionais, em tantas áreas, em todas elas usaste e usas a criatividade, embora de forma, obviamente, muito diferente, não é? Qual é aquela em que sentes que tens mais dificuldade em usar essa criatividade e porquê? Ou tiveste ao longo dos anos? Que agora sim, ao muito... longo dos anos. Não, curiosamente, até tenho... quanto mais velha, pior, ao contrário do que devia ser, e ao contrário do que eu advogo, porque eu acho que a maturidade, e há aqui algumas coisas que com o tempo e com a idade, de facto, nós vamos relativizando, não é? O que é que os outros acham é uma coisa que é relativizável, com a idade é mais fácil a gente, paciênciazinha, não é? E o paciênciazinha às vezes ajuda muito, mas eu tenho algumas coisas que eu percebo que sejam inesperadas para os outros, e que não são género quando as digo, são apenas absolutamente honestas da minha parte, que é, eu tenho alguma timidez, no sentido de acho sempre que vou ficar aquém das expectativas dos outros, acho sempre que vou defraudar as expectativas dos outros, e tenho imensas, ou seja, isto é uma espécie de falta de confiança própria, que é a coisa que eu sei que não aparento, eu sei, mas isso é criatividade, depois é fingir que somos super confiantes e super seguros daquilo que estamos a fazer. E toda a vida eu tenho alguns grandes amigos hoje em dia que me conheceram no tempo da rádio, dois deles, duas das minhas grandes amigas de hoje conheceram-me no tempo da rádio, ambas, em fases diferentes da vida, conheceram-me e acharam que eu era insuportável. No momento em que me conheceram, disseram que horror aquela tipa que tem a mania e que acha-se o máximo e que tem o rei na barriga. Porque eu estava a fazer emissão, adorava aquilo, não é? A rádio foi para mim a coisa que eu fiz mais continuação de mim. A rádio era, se quiseres, eu quando estou em cima de um palco a fazer teatro, é onde me sinto no céu. Sinto-me no céu, mas coitadinho do público, não quer dizer que eu seja a melhor atriz do mundo, quer dizer que eu me sinto muito bem. A rádio é outra coisa, eu acho que fiz bem rádio e, portanto, as pessoas, eu sentia-me completamente num mundo de perfeição, não é que eu fosse perfeita, era num mundo de perfeição, sentia-me a respirar, fazia aquilo como se fosse a coisa que eu nasci para fazer e as pessoas gostavam, e portanto isto é bom, não é? Quando isto acontece, e provavelmente por isso, quer uma quer outra em alturas diferentes, com alguns anos de intervalo, achavam, quando começaram a lidar comigo, que eu devia ser insuportável, tinha uma imagem de mim que eu era insuportável, e depois conheceram-me profissionalmente. Uma delas até foi muito engraçada porque eu pedi para ela vir trabalhar comigo porque ela era uns anos mais nova que eu, na altura fazia imensa diferença, não é? Quando tu tens 25 já és muito acrescido e uma de 20 é bestial porque é muito novinha, e eu disse, pá, ela é maravilhosa, eu quero imenso que ela venha trabalhar comigo, e desafiei-a, e ela ficou sem chão, não é? Porque ela andava a roer o canto do lábio e a dizer aquela tipa que tem a mania, que não sei o quê. E depois acabámos por ficar super amigas. E a outra também era uma promotora, trabalhava numa editora de discos, onde antes as pessoas iam à rádio mostrar os discos e a gente ouvia-os calmamente para escolher a faixa que ia passar, era outro mundo. E ela achava que eu fazia aquilo, pronto, estava ali e fazia aquilo tudo, fazia ali um espetáculo e devia ser insuportável. E depois começámos a lidar uma com a outra só profissionalmente. Mas mais tarde, os nossos namorados, que viriam a ser maridos, eram amigos de infância, melhores amigos. E, portanto, ela teve que levar comigo, não é? E começámos por ela ter que levar comigo, num almoço aqui, um almoço ali, e hoje em dia somos irmãs, completamente irmãs, estamos lá na maior escuridão, somos a luz uma da outra, e somos mesmo, e continuamos a ser, e estamos ambas já separadas desses namorados que foram maridos e pais dos nossos filhos e que nós adoramos, mas que já não são os nossos maridos, e nós as duas é que continuamos unidas. Isto para dizer o quê? A minha confiança em mim nunca foi, eu estou a fazer isto muito bem, eu estou a fazer
estou a pôr tudo nisto. E isso eu tenho a certeza que faço. Ponho tudo, estou inteira. Não gosto, eu faço tenho dias encarrapitados, e a Ivete há bocadinho estava a brincar comigo por causa dessa palavra, mas é uma palavra que eu adoro. Há uma palavra triste que eu acho maravilhosa, que é escangalhado. Uma coisa escangalhada é uma coisa, é delicioso dizer isto, não é? É uma chatice, está estragado. Mas é tão giro. Pronto, há assim umas boas palavras, mas eu encarrapito muitas coisas, mas onde estou inteira, ou seja, eu posso ter tido 10 coisas hoje, mas hoje, neste momento, quando estamos aqui à conversa, estou aqui à conversa, não estou em mais lado nenhum, e vocês podem chegar ao fim desta conversa e dizer que seca que foi, e que chatice e que desilusão, mas na mesma. Por isso é que eu digo, eu posso não ser o máximo, não ser aquilo que eram as expectativas de quem está, mas que eu estou inteira, estou. Pronto, e isso defendeu-me, não é? No estar, na entrega. Mas esta insegurança, entre aspas, esta não certeza de estar lá inteira, curiosamente não se foi embora. Eu fui driblando, mas ela não se foi embora. Então, quando é que eu preciso de mais criatividade? Quando me sinto mais insegura. Não é? Porque quando me sinto menos insegura ou mais segura, a coisa jorra naturalmente e flui, não é? E tenho ideias e vamos fazer isto e vamos fazer aquilo e está tudo ali, tuca, equipas, bora lá, distribui jogo, fazer, coordenar, avaliar, medir o impacto, perceber onde é que falhamos, aprender com os erros, que é uma coisa que também não é muito culturalmente portuguesa e que eu ando a falar muito e já lá iremos se me deixarem, falar do que é que nós fazemos com os nossos erros. Mas isso é importante. Hoje em dia, por exemplo, eu estava como tu disseste muito bem, eu fui para a Fundação EDP, dirigir a inovação social, fazer uma coisa que eu conhecia bem, eu tinha estado 9 anos na Fundação do Gil, mudei de lado, tive dúvidas, quando me convidaram para a Fundação EDP também disse que não e uma semana depois que sim. Porquê? Porque na altura foi porque achei que era uma traição, eu não podia deixar o Gil, eu não podia, tinha assim uma sensação umbilical com a Fundação do Gil, mas depois também pensei, estou aqui há 9 anos, eu já não vou inventar muito mais e sobretudo é preciso sangue novo, é preciso arejar, é preciso... E então o que é que eu fiz? Fiz um número a jogador de futebol, que foi... A Fundação EDP queria que eu fosse dirigir a inovação social, e eu primeiro tinha dúvidas. Depois eles disseram uma coisa maravilhosa, porque eu comecei a dizer, mas como é que eu mudo de lado, e como é que eu vou para o lado do capital, e vocês são um portento do financeiro, e são os manipuladores. E eles disseram-me, vens para dentro e transformas por dentro. E eu fiquei sem argumento, não é? E pensei, ok, vou para dentro, mas então vou fazer ainda uma coisa que é um jogo a vocês, que é, vou negociar um número a jogador de futebol. Hoje não é bom dia para falar de futebol, mas de qualquer maneira vou fazer um número a jogador de futebol, que é, eu vou, mas vocês pagam o passe, que é, apoiam a Fundação do Gil durante 2 anos, para eles não ficarem desamparados com a minha saída, porque eu era muito o motor do fundraising ali no Gil, não é? E assim foi, portanto ainda acabei por coordenar o apoio que eu dava à Fundação do Gil enquanto Fundação EDP, e pronto, e tive a trabalhar na inovação social durante mais 7 anos e depois desafiaram-me para vir para este outro lado, que é na holding, portanto que é muito mais pesado, é muito mais senhores engenheiros e toda a gente, os senhores crescidos, como eu costumo dizer, todos muito perfilados e muito sérios, e não fui trabalhar, não fui dirigir uma equipa, portanto tenho um diretor e fui ser parte de uma equipa. E pela primeira vez em anos e anos e anos e anos, que eu não me lembro já, quer dizer, desde que eu saí do CMR, portanto, desde 1990, que eu não dirigi equipas, ok? Eu tive sempre a dirigir, tive sempre a coordenar, e de repente sou só parte de uma equipa, e isso é bestial, mas é preciso também saberes fazer essa mudança, esse chip, não é? Que é, não tem mal nenhum, agora estás mais leve, podes te focar noutras coisas, mas ir trabalhar para o lado de uma empresa, quer quando fui para a Fundação EDP, quer quando vim agora para a direção de stakeholders, exigiu uma enorme criatividade, maior do que antes. Porquê? Porque é muito menos a minha água. Eu estou completamente fora de pé. E quando tu estás fora de pé, não é? Eu quando saí da RTP, pensei, muitos anos antes, não é? E nunca estive nos quadros da RTP, era recibo verde da RTP. E saí para ir fazer programas externos que iam parar a RTP também, mas que eram em produção externa.
E na altura pensei, nunca mais na vida volto para uma empresa deste tamanho, não quero. E de repente vejo-me na EDP, uma empresa de 12 mil pessoas, no mundo inteiro, 20 países, super estruturada, super pesadona, senhores crescidos, não é? E foi muito difícil. Foi muito difícil na própria empresa ouvir dizer, não, tu não podes falar com essa pessoa porque ela é hierarquicamente acima de ti. E eu dizia, tá bem, mas eu estou a resolver isto, eu tenho que encaminhar este processo, eu vou falar com esta pessoa. Não, mas não podes, porque o senhor engenheiro, não, tens que falar com um abaixo, para ele depois subir a mensagem e aprender a trabalhar neste corporate, não é? E neste nível de um respeito que é falacioso, porque não é um respeito porque tu o mereces, é um respeito porque deve ser assim, mas depois tens que lhe dar conteúdo, não pode ser só o esqueleto, não é? Não pode ser só a estrutura, tens que ter músculo nisto. E obviamente eu depois encontrei esse músculo, mas nos primeiros tempos exigiu-me imensa criatividade, perceber como é que eu mandava mails não informais, como é que eu estruturava qualquer proposta, qualquer ideia, porque eu só queria era fazer e eu estava habituada no Gil a puxar a carroça, empurrar a carroça, abrir os caminhos, escavar a terra, mandar as canas, ir a correr atrás delas, tudo, não é? E portanto aqui não podia sequer tomar decisões, tinha que esperar que me as aprovassem. Então requer-te imenso, e foi à medida que fui crescendo nestes últimos 10 anos, tive que ter cada vez mais desafios de aprender a viver noutro ambiente que não é o teu. Aprende a viver com gente que não foram as pessoas com que tu escolheste ou com que tu achaste que ias trabalhar o resto da tua vida. Porquê? Há uma razão muito boa que é sempre a mãe da criatividade, que é a cenoura. Ou seja, quando eu estava no Gil e tudo me parecia escorrer entre as mãos e eu não percebia como é que ia chegar, como é que ia chegar ao fim de um qualquer caminho, ou por causa de temas formais, quando havia lutas na administração, ou quando havia problemas com os patrocinadores, ou com o que quer que fosse, que eu pensava, porque é que as pessoas são a maior maravilha e o maior entrave que as coisas progridam? E pensava sempre, ok, foca-te não na ponte que tens que atravessar, mas na razão pela qual a estás a atravessar. Foca-te, naquele caso da Fundação do Gil, era nas crianças. Foca-te nos miúdos, nas famílias, naquilo que tu queres ver acontecer. E quando te focas nisso, tudo o resto é um bocadinho como as pessoas que aprendem a fazer como é que se diz, no circo, a fita, as pessoas que andam no arame. Tem um nome, as equilibristas que andam no arame, quando se aprende, e hoje em dia há muito, quem faça isso, vê-se muito nos jardins públicos, não é? A fita entre as duas árvores e as pessoas a treinarem só a 10 centímetros do chão. Quando tu começas a fazer isso, é como quando aprendes a fazer uma pirueta no balé, o teu fito é um ponto à tua frente, não é onde é que está o teu corpo e como é que ele vai girar, é os teus olhos vão dar uma volta e vão voltar àquele ponto, e esse é o momento que tu tens que ter como o teu fundo, como tua cenoura. Quando tu tens um drama por resolver, uma situação, uma resolução, um problema, pode não ser gravíssimo, pode ser só uma coisa que tens que ultrapassar, a tua cenoura é porque é que o estás a fazer. Não é o processo, é o fim dele. E nem sequer é como é que eu escrevo esta carta para que os senhores me compreendam. É porque é que eu estou a escrever esta carta. Não é? O que é que eu quero com ela? O que é que eu vou conseguir quando finalmente isto se resolver? E é isso que me faz não desistir. E isso pede criatividade. E eu aí aplico imensa. Porque para a gente progredir na vida, tem que dormir. E tem que olhar para o espelho. Neste último ano e meio, eu não sei se vocês tiveram a mesma sensação que eu, e estão aqui uma data de mulheres, portanto, eventualmente tiveram, porque os homens têm menos essa coisa, que é, eu passei 1 ano e meio a ver-me ao espelho todos os dias em ecrãs pretos que me refletem e que muitas vezes vindo de baixo refletem as peles, refletem o mau aspecto, refletem as olheiras, refletem se a roupa está melhor ou pior. Tu durante o teu dia-a-dia de trabalho até ao confinamento não te vias o tempo inteiro, não estavas a ver-te o tempo inteiro, eventualmente quando ias à casa de banho ou se passavas num vidro eras capaz de ver um reflexo vagamente. Mas não te passavas a ver o dia inteiro a ver, agora passas e isso é muito duro. Mas há um outro espelho, que é o nosso espelho interior, não é? É aquela coisa de quando chegas ao fim do dia, tens que te olhar nos olhos e dormir bem. Dormir bem no sentido espiritual, no sentido de tu com a tua alma têm que conseguir dormir bem. Porque o dia foi conseguido, ou porque o dia não foi conseguido, mas tu percebes o que é que falhou, percebes o que é que correu bem e sabes quais são os desafios para amanhã.
Se tens vocês desculpem, mas já tenho idade para dizer isto, se tens uma besta de um colega, um atrasado mental que te faz a vida negra, não podes só ficar cheio de pena de ti próprio em Calimero a dizer este tipo é uma besta, está-me a fazer a vida negra. Tens que pensar, eu tenho razão para o que estou a fazer, eu tenho que continuar a fazer isto bem e tenho que ultrapassar esta pessoa. Esta pessoa pode-me até conseguir acabar com o meu trabalho ou acabar com a minha vida pessoal, não sei. Não interessa, não estou de facto a fulanizar. Estou só a dizer que quando chegamos ao fim do dia, temos que conseguir dormir bem com o nosso espelho. Dormir bem com o sabermos que fizemos o que estava ao nosso alcance e se não fizemos, percebemos quais são os passos que temos que dar amanhã. Nunca na vida... ou por outra, nunca na vida convencermos-nos de que vamos dar os passos todos certos e de que amanhã vai ser tudo bom e pronto, porque isso ainda depois dá uma queda maior, não é? Mas é só termos a noção de que fizemos o possível, fizemos o que estava ao nosso alcance, fizemos tudo e outra coisa que é, e também pede alguma criatividade, que é perceber que não te é tudo revelado no momento, nunca. Não é? Aquilo que eu te estava a dizer na primeira pergunta, que é porque é que eu disse que sim? Porque alguma razão há de haver para eu estar aqui hoje a falar convosco. Se calhar porque quando o Carlos me disse gostávamos de te ouvir sobre a criatividade, eu pensei, mas porquê? Ok, mas para alguém isto vai fazer sentido, alguma coisa eu vou poder dizer. E eu acho isso muito importante, eu nunca mais me esqueço, contei esta história, pois calma, Carlos. Uma vez nós somos 4 irmãs e a minha irmã Clara, que é cientista e escritora e portanto é as duas coisas e foi muito reconhecida em ambos os campos durante a sua vida, por fases num e no outro, e era uma altura em que ela estava a fazer televisão, tinha editado muitos livros, era muito reconhecida, era assim uma pessoa pública. E nós estávamos num jantar em casa dos nossos pais e eu tinha uma conferência, tinha uma coisa qualquer aqui a falar nesse dia, à tarde, e estávamos a almoçar todas juntas, era um sábado, e não me estava a apetecer nada sair dali e ir, que chatice, tenho que ir aturar aqueles chatos, e era uma coisa qualquer, eu lembro-me que era uma coisa com miúdos, devia ser numa escola, mas já foi há muitos anos, e a Clara vira-se para mim e diz, sabes que é maravilhoso quando nós vamos às escolas, quando nós vamos falar a miúdos, eu não me lembro mesmo qual era o enquadramento, porque foi há muito tempo, mas nunca mais me esqueci de ela me dizer isto, que é, quando vamos falar a miúdos, é maravilhoso porque quando tu falas para grandes grupos de pessoas, para algum deles, alguma coisa tu vais dizer que lhe pode mudar a vida, mesmo que seja daqui a 10 anos. E, portanto, nunca desistas dos outros. E eu achei aquilo extraordinário, porque é assim, tão simples e tão quase intangível, mas ao mesmo tempo absolutamente verdadeiro, porque já me aconteceu ao longo da vida muitas vezes eu receber feedbacks muito tardios, não é? Não sei quanto tempo depois, de alguém que me ouviu falar não sei aonde, ou de alguém que se cruzou comigo não sei o quê, ou de alguém que ouviu um programa, ou de alguém que ouvia na rádio e que isso lhe fazia bem, porque ficava bem disposto, ou porque ficava qualquer coisa. E a gente pensa, ok, há sempre um sentido para as coisas, não é? Quando as coisas são muito dolorosas e quando o dia foi difícil, quando o ano é doloroso, quando a vida está toda a correr mal, é difícil a gente ver esta luz. Mas eu acredito profundamente que ela existe, de facto, há uma luz nas coisas, nos momentos, que é a luz de fazerem sentido, a luz disto ser, de facto, assim uma coisa orgânica, todos nós sermos muito orgânicos, ser uma massa que nos une a todos e que faz sentido lá à frente. Margarida, podíamos falar um bocadinho, se calhar, na rádio, e falaste na rádio, e já tinha aqui esse tópico, e já percebemos qual é o lugar que ela ocupou e ocupa ainda, não é? No teu coração, ainda faz um programinha, exatamente. Mas eu vou dizer aqui uma frase e vais-nos dizer o que é que ela significa para ti. Ok. Deite-se com quem quiser, mas levante-se com a Margarida. Oh, Carlos. Ok. Vou repetir, deite-se com quem quiser, mas levante-se com a Margarida. Eu juro a quem nos está a ouvir que não foi uma campanha pornográfica, não foi só nos anos 90 um tipo de publicidade que era a publicidade arrojada e provocadora e que foi um tempo muito, muito bom. Então o que é que aconteceu? O
que é que esta campanha diz. Eu acho maravilhoso porque durante muito tempo isso esteve escondido e depois aqui há uns anos, o ano passado, há 2 anos... fez os 40 anos, exatamente. A comercial fez anos e eu contei isso à Ana e ela achou aquilo tipo mesmo, uau, como é que é possível uma campanha desta? Vocês não estão bem a ver, era nos autocarros, de lado, agora as campanhas, dizia nos sacos do Expresso, dizia a minha cara e dizia deite-se com quem quiser, mas levante-se com a Margarida. Que lata! Mas o que é que aconteceu? Eu estava na rádio, no CMR, na altura era editora, éramos todos muito novos, mas eu era editora no CMR e o Carlos Barbosa, que era dono do CMR, resolveu comprar o antigo Rádio Clube para fazer a rádio comercial. E a rádio comercial tinha sido pública, tinha muita gente ainda lá a trabalhar, era uma rádio pesadona na altura, mas tinha, quer dizer, é uma rádio histórica em termos de referência, em termos de nomes e de programas que por lá tinham passado, mas estava muito mortiça na altura, estava muito assim a envelhecer, e as pessoas que lá estavam eram todas muito mais velhas, eventualmente muito mais novas do que eu sou hoje em dia, mas muito mais velhas do que nós éramos todos os do CMR, pronto. E o que é que aconteceu? O Carlos Barbosa comprou a rádio comercial e decidiu, e ainda não tinha decidido se ia fundir as duas rádios ou se ia ficar com duas rádios, uma um bocadinho mais velha e um bocadinho mais nova em termos de target. Mas desafiou-me para ir fazer as manhãs da comercial para começar a revitalizar aquilo. E vocês não estão bem a ver, eu fazia rádio, o CMR era nas Torres das Amoreiras e era a rádio top of the pops da tecnologia, portanto era tudo já super à frente, que hoje em dia é pré-histórico, mas o que nós tínhamos na altura era super à frente, as outras rádios, TSF, nós éramos todos da mesma geração, éramos todos amigos, não é? Saíamos das rádios e íamos todos sair para as noites juntos. E os nossos colegas da TSF e da Rádio Gesto iam lá só para ver o SPX 90 e o não sei quê, e as coisas como nós fazíamos, as pontes com a Rádio Nova no Porto e tudo aquilo, éramos um ovni. Bom, e o Rui Pego era o diretor do CMR na altura, e o Carlos Barbosa e o Rui Pego desafiam-me para criar uma equipa. Inventa a tua equipa, inventa o que queres fazer, vais fazer o single do LP, foi exatamente assim que eles me convidaram, vais fazer o single do LP, que é, vais fazer aquilo em que a rádio se vai tornar um dia, mas tu vais fazer só de manhã, porque não temos dinheiro ainda, nem capacidade para fazer na rádio toda, portanto tu vais fazer para a comercial, e nós chegamos eu já vos vou dizer quem foi, e chegamos à comercial, e a comercial eram uns corredores fundos, escuros e velhos, com senhores a editarem bobines, corta a fita, cola a fita, e vai assim o som para o ar, não é? E vai fazer uma reportagem, e grava, e traz, e põe em fita, em cassete, e depois põe em fita para ir para o ar. E uns senhores que estavam maltratados em termos de recursos humanos, muito abandonados, e a achar que aquele senhor rico que tinha comprado a rádio os ia despedir a todos e pronto, e que estava a borrifar para eles. Portanto, estavam todos com muito má vontade. E por mais que nós fôssemos com a melhor das boas vontades, tipo, vamos trazer um mundo novo para aqui, vamos fazer, cheios de energia, a má vontade instalada era terrível. Portanto, faziam-nos desaparecer materiais, era horrível, porque era mesmo boicote ativo. E para nós, eram todos muito lentos e muito mais velhos. E nós, mesmo tendo essa noção, e eu acredito que éramos mesmo bem formados e que estávamos a tentar, tivemos ali um embate contra o cimento terrível, porque não nos passava pela cabeça que alguém não nos deixasse fazer aquilo que era tão bom que nós fazíamos e que só queríamos fazer a bem, não é? E então, os miúdos que eu fui buscar, que eram todos mais novos que eu fui buscar, disseram que eu podia escolher 5 pessoas para levar para as manhãs da comercial. E eu fui buscar o Pedro Ribeiro, o Nuno Marco, que eram miúdos, a Maria João Cruz, que é hoje em dia diretora de guionismo, é quem escreve o Herman e uma data para o Bruno e para uma data de humoristas. A Célia Bernardo, que fazia informação, e mais não sei quem que agora me está a falhar, mas pronto. E éramos um grupo super criativo,
não é? E animado, e que queríamos inventar tudo, e que inventámos, de facto inventámos, sem meios nenhuns, fizemos umas manhãs completamente loucas. E o que o Carlos Barbosa fez foi passar aquilo a uma agência de publicidade a dizer: estes miúdos vão tomar conta da rádio e vão revolucioná-la, portanto vocês façam aí uma campanha com esta tipa que era, pronto, que era quem ia tomar conta. E portanto a gente chegava lá às 5h30 da manhã, e inventava o dia, quer dizer, e coordenávamos, fazíamos, o Pedro Ribeiro e o Nuno Marco vieram para a informação, eu fazia a edição, e o Nuno Marco deu-se muito mal. Foi muito engraçado, tinha histórias terríveis, mas que ele próprio conta com muita graça, porque ele não fazia a mínima ideia o que é que era uma reportagem ou para que é que isso servia, quer dizer, cortar telex, porque na altura ainda se cortavam telex e liam-se telex, não é? Era tudo um desespero, mas nós dávamos as notícias de uma maneira completamente diferente, escrevíamos com a nossa linguagem, e tudo aquilo começou a ganhar uma força que permitiu depois grandes campanhas. E daí essa campanha, porque a rádio estava no ar, nós estávamos no ar das 6h30 às 10 da manhã. E portanto chegávamos lá às 5h30, e depois ficávamos até ao meio-dia a preparar o dia seguinte, e à tarde íamos fazer coisas, recolher sons, não sei o quê, e era isto, era isto que se dizia à população, era deite-se com quem quiser, mas levante-se com a Margarida. Mas era muito bem intencionado, juro. E muito bem comportado também. Isso nós sabemos, mas achámos piada precisamente porque e foi nessa circunstância do aniversário da Comercial que isso saiu. Andando aqui um bocadinho à frente no teu percurso profissional, mas também voltando atrás, e já explico, uma mulher como tu ligada à solidariedade e à responsabilidade social, diria eu que não nasce de geração espontânea, ou seja, há todo aqui um background, não é? Que vai desde os escoteiros à família também, toda uma série de acontecimentos, de vivências que te ajudaram e que te influenciaram seguramente. Queres partilhar um bocadinho sobre isso? Olha, sim, eu acho que ainda por cima em pequenina, porque repara, eu tinha, os meus pais eram os dois médicos, e eram os dois médicos da JUC e JEC, portanto, católicos progressistas, muito interventivos nos seus tempos estudantis e depois na sua cidadania, parte dos casais católicos que faziam grupos de entreajuda para construir as suas famílias em comunidade e tal, portanto, uma coisa assim mesmo muito interventiva, e também não só católicos progressistas, mas também antifascistas, e portanto eu tive a casa revistada várias vezes, intervenções da PIDE, os meus tios presos, amigos dos meus pais, a história era-me comum, para além de que eu estava de facto numa primária, que era uma daquelas primeiras experiências que houve de ensino cooperativo em Portugal pré-25 de Abril, e na minha escola estavam outros filhos de ativistas antifascistas presos. Portanto, quando foi o 25 de Abril, eu estava na terceira classe, no 25 de Abril, e o 25 de Abril foi super vivido por nós, ou seja, nós sabíamos, éramos muito miúdos, mas sabíamos exatamente o que se estava a passar, percebemos exatamente o que se estava a passar e do que é que se tratava. Não teremos percebido muitos pormenores, obviamente, políticos imediatos ou até militares, mas percebemos exatamente qual era a luta, o que é que se estava a transformar, e aquele ano e meio seguintes foram super intervenientes a todos os níveis, inclusive no ano seguinte, quando foi o 11 de março, em 75, estávamos nas aulas e a maior parte dos meus colegas estavam a chorar pelos cantos, que o meu pai vai outra vez para a prisão, porque era um contragolpe, não é? E portanto havia ali um perigo no verão, nos anos quentes, março não é verão, mas enfim, naqueles anos quentes de 75 e 76 havia sempre aquele perigo de tudo estourar. Pronto, e isto para vos dizer o quê? Que este é o meu caldeirão, não é? De pessoas muito, e ao mesmo tempo a família do meu pai era uma família muito bem posta, mas numa aldeia absolutamente rural. O meu avô também era médico,
e, portanto, era o doutor da aldeia, era aquela coisa, não é? Mas, por isso, a vida rural era uma vida que me era perfeitamente normal, porque eu passava 3 meses de verão em casa dos meus avós e, portanto, os meus amigos eram os amigos da aldeia, e cresci com eles. E, portanto, uma série de realidades, desde a elite intelectual portuguesa, lisboeta, até à vida comum das pessoas que iam levar as cabras de um lado para o outro e que iam tratar da vida agrícola todos os dias, tudo isto era normal para mim. Sendo que cuidar dos outros, dito assim, parece um bocadinho pretencioso, mas é uma coisa que não nos passava pela cabeça que não acontecesse, ou seja, é o que tu puderes, a vida inteira, tu existes em função dos outros, somos animais gregários e comunitários, portanto, quanto melhor os outros estiverem, melhor tu estás, e esse é o teu princípio na vida, e essa é a tua forma de funcionar, e nunca nos passou pela cabeça outra coisa, pronto. Obviamente que isto tudo também, como exigência em casa, tínhamos uma exigência intelectual muito grande. E eu lembro-me perfeitamente das minhas irmãs se queixarem, eu depois já nem sequer me queixava, que era, elas chegavam a casa e diziam, pai, tive tudo 5, vê lá tu que a não sei quantas ganhou uma bicicleta. E o meu pai só dizia, não fizeste mais que a tua obrigação. Não havia cá bicicletas para ninguém, não é? Quer dizer, era o que mais faltava. Tens tudo ao teu poder para teres boas notas, portanto tens boas notas e ponto final. E isto para nós sempre foi, e eu estou a dar este exemplo porque isto depois replicou-se a vida inteira. O meu pai infelizmente morreu muito cedo, eu tinha 22 anos quando ele morreu, mas quer dizer, mas ficou gravado a ferro em mim esta coisa de o teu mínimo tem que ser sempre o teu máximo, não é? Ou seja, tu tens que dar sempre tudo o que podes e isso não deve ser suficiente, deves exigir de ti mais do que isso, deves ter um impacto nos outros que tem que ser sempre proporcional ao teu privilégio, à tua capacidade. E, portanto, se tens capacidade, não deves parar. E isto entranha-se, não é? Tu observas isto sem te ser dito formalmente, mas vais habituando a ver que a maneira dos teus se comportarem é esta e acabas por entrar nela. Depois nós fazíamos parte de um movimento que felizmente ainda existe, um movimento de campos de férias, do Mocanf, em que eu desde muito pequenina, desde os 8 anos, comecei a ir. E eram movimentos de campos de férias, hoje em dia são muito mais radicais do que eram na altura, porquê? Porque continuam a não deixar, na altura nós não podíamos levar relógios. Hoje em dia não há telemóveis, nem há nada que tenha nada eletrónico, não é? Portanto, é muito mais difícil para os meus filhos, que continuam a adorar, não é? Do que era para mim o corte. Só que, na altura, quer dizer, eu mandava um postal para casa a dizer que estava tudo bem e de casa mandavam-me uma carta a dizer o que é que se passava e talvez a carta chegasse e o postal chegasse vice-versa, mas quer dizer, estávamos ali 10 dias sem saber uns dos outros e estávamos perdidos no monte, acampados num sítio qualquer e esse desligar, esse destituir-te dos extras e saberes apreciar o momento, construir a amizade, construir a intimidade nos silêncios, nas palavras, nas partilhas e na criatividade, porque obviamente nos campos de férias puxa muito por ti, pela tua criatividade, levou-me a querer muito ir para os escoteiros também. Pronto, eu fui uma tardia escoteira, eu só fui para os escoteiros com 13 ou 14 anos, porque foi num momento em que mudei de liceu e tinha uma colega que estava nos escoteiros, tive essa sorte. E eu disse, mas isso é fácil, mas eu achei que isso era difícil e me quer assim uma coisa, não sei o que. Ela, não, queres vir? Vem, aparece domingo, lá atrás da igreja. E pronto, e mergulhei no escotismo com um entusiasmo e um prazer. Mais uma vez eu morava nos Olivais Sul, em Lisboa, que era um bairro, os Olivais são um bairro experimental, como a Encarnação, são um bairro dos anos 60, aquelas loucuras incríveis e maravilhosas da experimentação social, que era juntar várias classes sociais, em termos de capacidades financeiras, e obrigatoriamente na arquitetura do espaço, juntá-las e obrigá-las, entre aspas, a conviver para construir uma comunidade mais heterogénea. E este era o conceito quando foram desenhados os Olivais e a Encarnação. E basicamente o que acontecia não eram guetos, mas existiam, de facto, muitas diferenças sociais a conviver num espaço, num bairro, não necessariamente muito permeáveis, mas estavam lá todas. Nos escoteiros eram completamente permeáveis.
porque éramos todos iguais, de facto. E, portanto, isso deu-me um poder de circular à vontade no bairro e de conhecer todos os níveis de todos os tipos de pessoas e de não me sentir a menina das moradias, que era a privilegiada, mas sentir-me one of the guys, não é? Que foi muito importante. E mais uma vez, a minha sensação era muitas vezes a de como é que eu posso ajudar, e eu lembro-me com 14, 15 anos, tivemos lutas sérias e duras de amigos nossos, também dos escoteiros, que já estavam ao nível da heroína, não é? Portanto, o nosso desafio era como é que tu trazes outra vez para ficar limpo, como é que tu consegues que ele não beba, como é que tu consegues que ele não fuja de casa. E isto era muito cedo, mas era com uma entrega. Eu processo isto tudo a posteriori, obviamente na altura nem pensava nisso, quer dizer, era o meu dia-a-dia e era bom, porque me permitiu crescer com uma consciência, da realidade, 2, da capacidade de a mudar, e 3, de que não estás numa bolha nunca, não é? Quer dizer, podes estar numa bolha, mas ela é uma bolha, e portanto, se saís dela vais-te dar mal. E não é bom, é muito melhor furares a bolha e viveres com o que há e não há e tentares transformar por dentro. Pronto, e portanto, para responder à tua pergunta, foram as minhas sementes, não é? Foi o meu terreno em que eu singrei. Sem dificuldades, de facto, quer dizer, os meus pais terão tido momentos mais apertados e momentos em que geriram os grãos, mas era gerir os grãos dentro do género misturar soja na carne, não era não ter carne. Não é? Era este género, obviamente com 2 médicos em casa, era uma certa elite, era uma classe média alta, que se permitia, porque podia, e eu tenho muitas vezes essa conversa com os meus filhos e com outros miúdos, que é, quando até nas conversas sobre cristianismo, sobre esquerda e direita, sobre decisões políticas, sobre movimentos sociais, e nós discutimos sempre até que ponto é que tu estás completamente autorizado, ou enfim, validado para dizer tudo o que queres sobre a igualdade, quando vives num momento, numa vida de privilégio, quando tens um apartamento só teu, quando não hesitas em pagar a renda ao fim do mês, quando tens um emprego que te dá o 13º e o 14º mês, ou como no meu caso, quando tens um emprego que não vacila quando há um confinamento, não é? Que não treme, que não corres risco de ficar desempregado. Isso já é um enorme privilégio. Mas a verdade é que tu também não podes chicotear-te por ter essa vida ou por ter tido essa sementeira. Podes perceber como é que essa força que tu tiveste à partida, essa vantagem que tu tiveste à partida, pode se transformar em vantagem para os outros e multiplicá-la dessa forma ou partilhá-la dessa forma. E é isso que eu busco. Querida, falaste já aqui das tuas irmãs, falaste do teu pai, não sei se me permites falar agora um bocadinho da tua mãe. Sim, e falar no sentido enfim, também partindo aqui de uma frase tua que dizia que, enfim, que quando te perguntaram que estilo de vida é que privilegias, e tu disseste o do bem-estar, o de sentir os outros bem à minha volta, o da compaixão, de me pôr no lugar dos outros, de perceber o porquê. Como é que lidaste e enfim, obviamente que não é fácil, mas com a doença da tua mãe e de que forma é que isso também, essa tua força interior, com certeza que ajudou muito, mas de que forma é que isso permitiu e te permite ainda hoje dar o teu testemunho, porque o dás e não é nada escondido. Não. Darei sempre que muito puder. pelo contrário, dar o teu testemunho, porque a tua mãe sofreu de demência, Alzheimer, sim, exatamente, sim. E portanto todas essas doenças, queres-nos falar um bocadinho sobre isso, sabendo que é um tema aqui mais sensível? É sensível, mas sabes que eu acho que quando a minha mãe morreu, eu fazia e faço voluntariado na Associação Alzheimer e Alzheimer Portugal, e fazia uma coisa que, para quem não conhece, é maravilhosa, que são os cafés memória, que são encontros ao sábado de manhã de familiares e de pessoas com demência que têm sempre um speaker, têm sempre uma qualquer animação, uma qualquer pessoa que lhes vai falar, pode ser um médico, pode ser um especialista, pode ser uma Margarida Pinto Correia que está a viver um processo e que vai partilhar a sua experiência, pode ser uma de variedíssimas coisas, e é uma excelente experiência.
Mas quando nós começámos, a minha mãe estava vivíssima da Silva e, sobretudo, fisicamente, a minha mãe era um touro de físico, ela era mais ou menos como eu fisicamente, portanto era alta e era muito forte, nunca estava doente, e já com Alzheimer galopante, portanto com a cabeça completamente trolaró, ela continuava a andar e a fazer grandes caminhadas e, aliás, a perder-se, não é, para grande pânico de todos nós, mas continuava e isso era a coisa que a deixava mais feliz. E só nos últimos 2 anos da sua vida é que, porque teve uma gastroenterite, depois aquilo complicou, infecções hospitalares, ficou internada durante 3 meses e isso desligou-lhe uma data de frentes também fisiológicas e, portanto, depois ficou acamada 2 anos. Mas nos primeiros tempos eu falava, porque ainda a semana passada eu estava a passear com a minha mãe e aconteceu-me isto, assim e assado. Quando a minha mãe morreu, eu perguntei às técnicas da Associação Alzheimer se elas não achavam que era um bocadinho deprimente para aquelas pessoas eu ir lá falar. Porque, quer dizer, quando tu tens um familiar e estás em pânico e estás perdido e estás com ele e te vem falar alguém que perdeu o seu familiar, eventualmente estás a ver ao espelho aquilo que te vai acontecer e não queres, não é? E é duro a gente dizer, bolas, quer dizer, nós todos sabemos que vamos morrer. Eu se morrer aqui agora neste momento com um ataque cardíaco, vocês por amor de Deus celebrem, ponham música e digam que vida bestial que ela teve, ainda bem que a gente pôde partilhar isto. Mas quando tu tens a tua mãe, ou o teu irmão, ou o teu marido, não é? Porque há muita gente nos cafés memórias que vai com o marido ou com a mulher, há muitos filhos que vão com os pais, e portanto eu tinha dúvidas, e elas disseram, não, Margarida, é bom, as pessoas relativizam e a Margarida conta a história, e obviamente, isto para dizer, o que tu estavas a dizer é uma coisa sensível, obviamente que algumas vezes, depende muito do mood e também de quem está na assistência, há alturas em que eu me comovo a falar disso, mas sem problema nenhum nisso, porque, quer dizer, é perfeitamente normal, quer dizer, quando nós estamos a falar das pessoas que amamos e de processos que nos foram dolorosos, é perfeitamente normal que nos emocionemos. Não é bom se não partilhamos, porque partilhar ajuda a digerir, ajuda até a organizar, não é? Às vezes quando a gente fala, it's already out there, não é? Quando a gente diz qualquer coisa, parece que a coisa ganha vida própria. No caso da dor, é bom partilhá-la porque a verbalizamos e, portanto, ela fica palpável. E quando os meus miúdos eram pequeninos, quando eles tinham muita tosse, fazíamos barro com a tosse, que era isto, vamos fazer a nossa tosse em barro. E depois o barro secava e íamos todos lá fora partir o barro, que era para ver se a tosse ia embora. E era uma coisa muito xamânica quase, mas era uma brincadeira que nós fazíamos e eles sabiam que era uma brincadeira, mas era muito isto, era muito tornar físico aquilo que nos dói cá dentro, para podermos depois lidar com ele. Quando tu vês a coisa é mais fácil, não é? Quando tu só tens minhoquinhas na cabeça é mais difícil do que quando a minhoca é real. Pronto, e no caso da minha mãe, o que aconteceu foi que ela era médica, ela soube do processo antes de nós, tratou de tudo à maneira dela, já um bocadinho mal, porque vendeu a casa dela completamente ao desbarato e tomou assim umas decisões, tipo, foi para um lar que ela conhecia a diretora, que era do GRAL, que era também do grupo dela dos católicos progressistas e portanto ela achava que era bestial, mas obviamente entrou num processo que é muito comum nas demências, enquanto ainda se está minimamente presente, que é ao fim de um tempo aquilo era horrível e queria ir para outro sítio, depois ia para outro sítio e ao fim de um tempo aquilo era tudo horrível e queria ir para outro sítio e obviamente ela é que estava cada vez mais horrível consigo própria, sobretudo porque na demência tu não ficas doente de um dia para o outro e perdes tudo, não é? Tu vais perdendo e portanto tens muitas vezes a noção clara, é como nós, muitos de vocês ainda não chegaram a essa fase, mas às vezes só por estarmos cansados nós esquecemos das palavras, ou esquecemos de qualquer coisa, ou vamos ao frigorífico e deixamos lá uma caneta, não é? Quer dizer, os óculos. Há coisas que acontecem quando estamos muito cansados e com a idade isso vai acontecendo cada vez mais, não precisas estar muito cansado, acontece, esqueces de uma palavra, esqueces de uma coisa que disseste, esqueces de um recado que ias fazer, pronto. Na demência isto acontece com mais intensidade e muito mais acelerado e, portanto, tal como nós, se eu vou ali buscar não sei o quê, chego lá e não me lembro do que é que lá ia buscar,
as pessoas que estão com demência percebem que isso está a acontecer. E entram num processo, não é, de negação. Depois entram num processo que é muito adolescente, que é muito de rabujar e de ficar contra e de ficar furioso com o que lhe está a acontecer. Depois entram num processo que é muito infantil, que é de mentir, para tapar aquilo que ainda estão a perceber. E depois a seguir ficam completamente infantis porque dependentes, não é? E porque não há lógica que lhes assista. É muito doloroso. No caso da minha mãe, por exemplo, a minha mãe era uma mulher hiper independente, também bastante autoritária, mas sobretudo com muitas opiniões, sobretudo, e que tinha uma ascendência germânica e, portanto, sempre nos educou com muitas regras e com muitas, como é que se deve fazer e como é que não se deve fazer, tudo aquilo era muito espartilhado. E de repente vê-la a desfazer isso tudo, não é? A fazer comportamentos completamente atípicos em termos sociais, estás a passear e ela dizia, estou cheia de vontade de fazer xixi, vou ali fazer num cantinho, no meio da rua, não é? No meio de uma esplanada. Coisas tipo sentar-se à mesa e não saber comportar-se à mesa porque já não sabia o que era. E ninguém nasce ensinado para isto. Eu acredito que nem mesmo os especialistas de Alzheimer, se for com eles, se for uma familiar deles ou uma pessoa querida deles, cada caso é um caso para já, e depois, por muito que saibam, a dor põe-se sempre no meio, não é? O que custa estar a perder a pessoa. E eu aprendi alguns exercícios comigo própria, para já aprendi esta coisa muito difícil, que é quando a pessoa está verdadeiramente transtornada e a fazer coisas horríveis, e às vezes o horrível pode ser em direção a ti, pode ser a chamar-te nomes, ou a bater-te, ou a virar-se contra ti fisicamente, e tu tens que conseguir lembrar-te que não é ela, é a doença. Isto não é a minha mãe, isto é a doença que está a fazer isto. Porque não é a minha mãe dos meus mimos, não é? Não é o meu colo, não é o meu cheiro, a minha referência. É outra coisa. Ou quando ela desfaz todas as regras que sempre me obrigou a cumprir, não é? Ou, pronto, este nível é muito importante tu teres este equilíbrio de não é ela, é a doença, e depois aprendes, se te deixares, nem toda a gente se deixa, aprendes a exercitar e a praticar diariamente o Carpe Diem, que é, eu vou viver cada dia, de cada vez, cada momento com ela, porque o que eu quero é que este momento seja bom. Porque lá onde funcionam as coisas da memória dela, e na minha memória, que vai durar um bocadinho mais, é este momento que eu vou reservar. E isso foi a minha boia. E é a boia que eu dou a toda a gente. Porque eu fiz as figuras mais ridículas com a minha mãe no meio da rua. E estou super feliz de o ter feito, e super grata a mim própria, acho-me o máximo por ter feito isso. Porquê? Porque a minha mãe queria cantar no meio da rua e eu cantava com ela, no meio das esplanadas de Belém. E eu, repara, eu já não sou assim muito discreta, não é? Na altura ainda era menos. Portanto, era aquela tá maluquinha, pronto. Mas fiz isso e fiz outras coisas e conversar com as pessoas no meio da rua, porque ela começava a falar com as pessoas, olha lá, ou tu que não sei o quê, e falar. Também tinha coisas horríveis, que era dizer, ai, esta que gorda, como é que é possível uma pessoa vir assim gorda para a rua? E eu dizia, como é que é possível a minha mãe, a pessoa mais respeitadora de toda a cidadania, mais transformadora, batalhou pela luta contra o insucesso escolar toda a vida, porque a minha mãe era médica escolar. Portanto, como é que é possível esta mulher estar aqui a catalogar pessoas e a dizer esta gorda ou esta chata? Pronto, este tipo de coisas. Mas tu aprendes a transformar isso a teu favor, aprendes a lidar com ela, por exemplo, na fase de lutar contra. Eu chegava ao pé dela e ela estava num lar em Lisboa e eu ia lá todos os dias. E havia dias em que as técnicas diziam, não lhe conseguimos dar banho, ela não deixa. E eu chegava lá e dizia, mãe, estou cheia de calor, venho aqui com um cheirete, olha, vamos tomar banho, queres vir? E ia com ela para o duche, chegava lá e ia sempre lavar os dentes, que era para ver se ela lavava. Quando íamos passear, eu parava 10 vezes para ir fazer xixi, que era para ver se ela fazia, para depois não fazer no meio da rua. Portanto, são pequenas coisas que tu aprendes, mas tens que deixar os teus pudores, tens que deixar tudo aquilo que era a tua mãe, ou a tua pessoa, para trás, não é? Tens que só pensar como é que eu posso aproveitar o máximo. E porquê é que eu falo com felicidade hoje em dia? Porque eu enchi o meu jarro todo até ao topo de pequenos momentos pérolas com ela. Fizemos as maravilhas todas, deleitámo-nos com as flores das amendoeiras a cada janeiro. Eu sorvi todos os momentos que podia de felicidade. Fazia aquela coisa terrível que era
quando tinha uma boa notícia para lhe dar, e estava com ela uma tarde, dava-lhe essa mesma boa notícia para umas 4 ou 5 vezes na mesma tarde. Porque de cada vez ela ficava super feliz. E portanto, sabes quem é que está grávida? Não sei quantos. Ai, que bom! Passado um bocadinho, mãe, não vais acreditar quem é que está grávida. Ai, que bom! E portanto aquilo durava imenso. E isso não tem mal nenhum, porque o que eu me lembro é do ai, que bom e do sorriso dela, não é? E naquele momento, como ela ficava, era bem. Agora, isto é o que eu tento passar quando tenho esses encontros e sempre que posso. Porque tem havido alguns breakthroughs, nomeadamente no Alzheimer, há algum progresso muito lento e muito demorado, muito moroso em relação ao tratamento do Alzheimer. Nem sequer é a cura nem pensar, mas ao tratamento. Há algumas coisas que já o fazem, pelo menos, demorar mais a agudizar, mas nós ainda não podemos pará-lo. E, portanto, é preciso 2 coisas. É preciso falar muito disto para se tornar mais normal, porque a pior coisa que há é tu sentires que as pessoas à tua volta estão com vergonha, não é? É tu estás num restaurante e veres um empregado que faz... Não é? Porque a tua mãe pega num queijo de azeitão e o come à dentada, como me aconteceu uma vez, e eu estarrecida também, mas enfim, pronto, por outras razões, mas vês as pessoas olhar tipo... Que horror, que falta de noção, não é? Pronto, e isto, ou pessoas que nas lojas não deixam, não percebem que está ali porque não vens com um rótulo, não é? És uma pessoa com um ar normal e depois de repente tens uma demência, ou tens uma doença mental, ou tens um problema qualquer que não é físico, portanto não se vê de imediato, não é? E é muito importante falar-se muito disto para as pessoas perceberem que são seres iguais a nós, que podemos ser nós, não é? No momento seguinte, que pode ser com aquela pessoa ou com outra qualquer, e que é fundamental nós normalizarmos e acolhermos, tratarmos com normalidade, celebrarmos aquela vida e aquela presença. Quanto mais se falar nisso, mais normal isto se tornará, mas fala-se ainda muito pouco. E, portanto, eu continuarei sempre que me pedirem a falar não só da minha experiência, mas da demência em si, porque acho que é mesmo importante nós falarmos e prepararmos os outros. Pode acontecer com qualquer um de nós aqui, não é? Pode acontecer a partir de já. Termos nós ou termos alguém muito próximo. E, por exemplo, nas relações é uma coisa que me custa sempre imenso assistir a maridos com mulheres ou mulheres com maridos, não é? Portanto, porque é uma relação igual e a pessoa está stuck, não é? Porque depois há a culpa, o que é que os outros vão pensar, eu não o posso pôr num lar, e isso há muito em Portugal, que é não vou entregar a um centro de acolhimento porque parece que a abandonei. Tu só abandonas se abandonares de facto. Agora, se for para ela estar higienizada, cuidada, alimentada e tu poderes trabalhar e ter a tua verticalidade emocional para depois poder estar tempo de qualidade com ela, não a estás a abandonar, estás a provocar a ambas um melhor tempo, não é? Olha a Adalgisa. Olá, Adalgisa. Não tinha visto que eu só vejo 5 e não estou a mudar, só vejo 6 e não estou a mudar. Mas pronto, portanto acho que é basicamente isto. A minha mãe era uma mulher extraordinária mesmo. Ainda há pouco tempo, o ano passado estava a passear em Castelo de Vide e veio uma senhora no turismo falar comigo que tinha sido aluna dela na Escola Superior de Educação de Porto Alegre. E a contar-me o que ela tinha feito, porque a minha mãe depois andou muito a entregar-se ao que podia e ao que a queriam, depois de ter feito todo o primeiro percurso da luta contra o insucesso escolar cá, foi para Cabo Verde, depois voltou, depois começou a ensinar, andou nestas coisas, fazia grupos de dinamização de tudo e de mais alguma coisa, andava pelo país todo, era super independente. E, portanto, de repente ver aquele touro ficar patareca, ficar trolaró, era muito difícil por isso. Mas por isso eu falo tantas vezes da compaixão, porque eu acho que nos falta a todos essa aprendizagem de nos pormos no lugar do outro. Acho mesmo que é das coisas mais importantes que nós podemos fazer. Sempre. Em tudo o que nos perturba, em tudo o que nos irrita, em tudo o que nos dói, em tudo o que não percebemos, sobretudo naquilo que não percebemos, e volto a dizer expressões desagradáveis, não é? Aquele atrasado mental que foi fazer não sei o quê, aquela besta que foi fazer não sei o quê. Tentarmos perceber porquê. Perceber o que é que levou aquela pessoa. É um bocadinho como, quer dizer, as pessoas gostam muito de ver séries sobre serial killers. Não há de ser porque adoram o serial killer. É porque ficam curiosas sobre aquelas mentes brilhantes que conjuram aquelas coisas e que no fundo só querem atenção.
querem ser apanhados, querem ser reconhecidos. Pronto, eu acho que a compaixão, um aumento de compaixão, mudaria francamente o nosso comportamento diário. Já não estou a falar de coisas muito macro, estou a falar do nosso comportamento diário, porque andamos todos muito doridos, não é? Já andávamos antes, mas agora não podemos fingir que não acabamos de passar por este ano e meio, ainda estamos, nós em Lisboa nomeadamente, estamos outra vez a afunilar, não é? E isto, por mais que as nossas vidas não nos estejam a correr mal, está a ser profundamente perturbador para as relações de todos, para as relações uns com os outros, para as nossas relações connosco próprios, para a forma como trabalhamos e como abordamos os outros. E eu vi, assim que começou a haver um bocadinho de trânsito, a forma horrivelmente agressiva com que as pessoas voltaram ao trânsito. Não é? Não voltaram com gratidão porque, ai, que bom, eu posso estar no trânsito outra vez porque já estamos desconfinados. Não há esse momento, não é? Nem há o momento de, epá, isto está chato, mas olha, paciência, pelo menos estamos aí para algum lado. Não, há o momento dos 0 aos 100 em menos de 3 segundos, estamos todos aos palavrões e aos gritos. E aos gritos, as pessoas estão brutas. Na rua, se dão um encontrão, gritam, insultam-se. Eu vejo isto e isto é, eu diria que, claro que é um desequilíbrio enorme em que estamos todos, alguns mais pacatamente que outros, alguns menos provocados que outros, alguns mais privilegiados que outros, mas à mínima coisa quebra o verniz, não é? E temos que ter imenso cuidado, temos que falar disto e estar atentos a isto, precisamente para perceber melhor os outros. Porque se há um amigo, um familiar, um amante, um filho que nos responde de uma maneira inesperadamente errada, vai nos doer mais do que doeria normalmente, e nós temos que fazer o exercício de perceber porquê. E o exercício de perceber porquê não tem a ver com lógica, tem a ver só com pôrmos-nos no lugar do outro. Ajuda imenso. Não é fácil, mas também ninguém disse que era. Eu tinha uma professora de teatro que dizia, era uma norte-americana, uma nova-iorquina incrível, e ela dizia sempre isto que eu depois fiz, não fiz t-shirts, mas fiz uns quadrinhos, que é, ela dizia, por tudo e por nada a gente via coisas, aconteciam, e ela dizia, simple, not easy. E é só isto, é simples, mas não quer dizer que seja fácil, é simples de perceber, mas não é nada fácil de lá chegar. Olha, Margarida, és uma mulher de viagens também. Pois sou. Era. Ou era, pois, não, exato. Fui E serei, serás. sempre que puder, e gosto de viajar também cá dentro. Exato. E agora aqui um exercício. Se pudesses fazer uma viagem ao passado, onde é que gostarias de ir? E ao passado aqui é... Ao meu passado? Não, ao passado. Ao passado da história, Exatamente. Da humanidade. Sim. É lá. A tanto lado. Bom, assim, num ponto de vista muito, muito egoísta, havia alguns concertos que eu gostava de ter visto e não vi. Mas não são assim momentos históricos, não é? Alguns discursos que eu gostava de ter assistido. Algumas... há assim uns momentos... não sei, há algumas lutas, portanto não são momentos fáceis da humanidade, mas há lutas em que eu gostava de ter estado envolvida, nos Estados Unidos anti-esclavagistas, gostava de ter estado envolvida nas sufragistas, em todas estas fases de verdadeiro princípio da transformação, porque a transformação que nós temos hoje em dia já é uma transformação já muito viciada, já teve imensos começos, já teve imensas coisas lá atrás que foram muito mais difíceis do que o que quer que seja que nós façamos agora. É-nos tudo muito mais fácil, até porque, para o bem e para o mal, estamos todos em todo o momento no mundo inteiro. E a altura em que nada disso existia, apenas a convicção e a entrega, é uma altura incrível, não é? Depois, há assim uma coisa um bocadinho mais bucólica, mas onde eu gostava muito de ter estado, uma fase em que eu gostava muito de ter estado, era numa fase pré-colombiana no continente americano. Adorava, não sei se não estive,
Assim, uma conversa assim um bocadinho mais esotérica, mas quando digo não sei se não estive é porque me sinto tão ligada à fase indígena e tão ligada a todos os temas do pré-colombiano que me sinto de facto como se tivesse sido Inca, estás a ver? É assim uma coisa um bocadinho estranha, mas adoro tudo o que é a fase pré-colombiana, adoro, atravesso a Patagónia, já fui algumas vezes, tive esse privilégio de fazer algumas reportagens na Patagónia, sempre com uma comoção, com uma vontade de me agarrar à terra e chorar, que é uma coisa maior que eu. E depois, há um motivo muito grande atrás disto, que é aquele saber interpretar o vento nas árvores, não é? Saber interpretar a terra, prezar os elementos naturais, dar importância a todos os sinais de uma forma natural. Isto para mim é super comovente. Há textos lindos hoje em dia, aliás há um texto do Miyakoto, que eu não vos consigo dizer de cor, mas é um texto de um homem que ouvia as árvores falar e que aquilo lhe fazia muita confusão, até ele finalmente deixar cair todas as máscaras e todos os pudores e se entregar a só ouvir as árvores falar na sua velhice, e assim morre. Mas é uma crónica só, mas é um texto lindo, 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 porque para mim, a primeira vez que fui à Guiné, fui por causa da Fundação do Gil e fui entregar uma criança que tinha estado connosco na Casa do Gil, e eu fui com a minha colega, diretora da Casa do Gil, e fomos as duas entregá-lo à sua tabanca no meio da Guiné-Bissau. E a sensação foi das vezes que eu tive essa sensação mais forte de estar em comum, de pertencer, de querer meter-me dentro de um embondeiro e ficar lá. Na Madeira isso também acontece, naquelas árvores mágicas a caminho do Seixal, na Madeira. A floresta, agora não me estou a lembrar como é que se chama, mas há assim umas zonas do mundo que ainda preservam essa genuinidade, e eu, se eu pudesse passear no tempo, gostava de ir ao tempo em que essa era a lei, não é? Em que essa era a lei, ou por outra, em que essa era a sapiência, porque é mais isso, não é? É mais a coisa de, não é tanto viver toda uma vida naquele tempo, era poder saborear esse conhecimento, esse respeito, que é uma coisa que nos falta imenso, a razão pela qual estamos onde estamos, e felizmente estamos a tentar inverter a agulha na descarbonização e na transição energética, mas coitado do planeta, não é? Que é pequenino e muito uno, e as minhas viagens deram muito para isso também. Por exemplo, eu fui 2 vezes à Antártida, e estar na Antártida e ouvir o ranger dos glaciares era uma coisa que, fazendo muito mal ao planeta, seria maravilhoso para a humanidade se toda a gente pudesse lá ir uma vez na vida. Fazendo mal ao planeta, porque para irem lá tinham que gastar combustível e, portanto, não era bom. Mas, em podendo, seria uma coisa extraordinária, porque é um bocadinho como quando estás no deserto, só que no deserto tens chão, não é? E eu já atravessei alguns desertos e ficas esmagado é magnânimo o que é maior que tu, não é? O céu que te protege, a tua pequenez na terra, e isso é muito importante. Mas quando estás na Antártida, sentes mesmo algumas coisas. Uma delas é o único continente da Terra que não tem seres humanos, não é? E que não tem dono. E logo aí é toda uma diferença. E tu sentes essa maravilha de os vários países têm um acordo, um tratado de não exploração, de não agressão, de não invasão, porque sabem que aquilo é o reduto, é tipo a nossa pedra última de sobrevivência. E mesmo assim, ela já está muito mal, não é? E, portanto, estes contactos com a terra era uma coisa pela qual eu daria facilmente uma volta na vida. Se me dissessem agora tens que ir fazer voluntariado para um sítio destes porque é a única maneira daquele sítio ser preservado, eu ia na boa, na primeira viagem, no primeiro lugarzinho que houvesse. Porque já não é só as pessoas, é a casa das pessoas, e portanto o planeta é mínimo, não é? E está todo ligado, não há maior asneira. Vocês não se lembram, alguns de vocês não, que são muito novos, mas os mais velhos lembrar-se-ão, aqui há uns anos aqui há muitos anos, bem, nos anos 90, houve uma grande maré negra na Galiza,
E uma das coisas que mais me irritava e que mais era completamente, olha, lá está, atrasada mental, na maneira como se davam as notícias, era as pessoas que diziam, felizmente não chegou a Portugal. E eu dizia, mas está tudo louco, como felizmente não chegou a Portugal? É o fundo do mar, o mar está cheio de petróleo, aquilo está tudo morto. Como felizmente não chegou a Portugal? É de nós todos. Pronto, e isto é o nosso último reduto. Quer dizer, obviamente que há muito para fazer na civilização, na humanidade. E há muito para evoluir na humanidade. Mas se me pedissem, olha, agora vais ficar sem pessoas, mas vais ficar a cuidar da terra. Eu daria a vida por isso, porque acho que era mesmo uma entrega justa. É um devolver, não é? Mas enquanto puder ficar entre pessoas, prefiro. Okay. Temos aqui algumas perguntas e vamos já passar para estas. Eu vou deixar depois as minhas últimas para o pois final. Eu só vejo os puxos a entrar, mas não tenho estado a ler, desculpem. Mas Portanto, ainda confio bem, na vossa moderação, ainda bem, agora, senão perco-me. E então, a pergunta é da Algesa, Portugal, e tem a ver ainda com esta parte de viagem ao passado ou de história. A pergunta é, se pudesses, que momento da história da humanidade é que apagavas? Tantos. Apagava muitos momentos, apagava a eleição de Trump, assim mais recente, apagava, todos os martírios, não é? Todos os martírios do século, todas as chacinas do século XX, muito mais do que as anteriores. No século XX, com uma consciência absoluta, nós fizemos chacinas terríveis a etnias, a religiões, a povos inteiros, pelo mundo inteiro. E, portanto, seria difícil escolher, mas apagaria uma qualquer dessas chacinas com grande facilidade. Apagaria os assassinatos, não é? Do Luther King, por exemplo, ou mesmo do Kennedy, enfim, quer dizer, se tivesse que criar uma hierarquia era terrível, não é? Tipo, então agora podes ressuscitar quem é que tu ressuscitas? Seria terrível. Mas quer dizer, há tanta gente que foi verdadeiramente uma perda, morrer de forma tirada, não é? Foi-lhes tirada a vida. E, portanto, um desses momentos seria provavelmente o que eu reverteria. Não sei, quer dizer, poderia pensar e depois criar aqui uma matriz e criar uma hierarquia, mas assim a quente são estas, sim. Sobretudo as chacinas humanas, eu acho que, porque são muito recentes, não é? E portanto não temos desculpa nenhuma para aquilo que andamos a fazer e continuamos a fazer no século XXI. Continuamos a fazer, pior ainda, continuamos a fechar os olhos, não é? Continuamos a ter gente, já nem é... porque é uma chacina cobarde, porque há umas que são étnicas e são limpezas étnicas e são uns a matar os outros. Há outras que são deixá-los morrer. É pior ainda, é cobarde e feio e é de quem pode, não é? E não é por uma causa a não ser pela sua, não é? Pelo seu quintalinho. As pessoas que morrem à fome e à sede num planeta como este, no século XXI, é só por cobardia. Outra pergunta, agora esta mais descontraída, que é da Paula Palma, pergunta se ainda colocas brincos diferentes em cada orelha. Eu vou explicar. Olha, ontem aconteceu, eu estou a trabalhar em casa, não é? Estou em confinamento, e ontem aconteceu-me, fui à rua, e eu normalmente levanto-me cedo de manhã e faço o ritual todo como se fosse sair, tal e qual. E portanto ponho sempre 2 brincos. E ontem não pus brincos, ponto final. E cheguei não pus porque despachei a correr, fui passear o cão, cheguei, tive que ir sair porque ia para uma consulta, e ia na rua e foi tipo sair nua. Eu toda vestidinha, mas senti-me nua. Agora, o mais engraçado é que eu, na minha infância e adolescência, sobretudo adolescência, achava brincos a coisa mais pirosa do mundo. Eu achava brincos uma coisa mesmo supérflua, que não, para quê? Que parvoíce, que pirosice. E depois foi na faculdade, a minha amiga Ju, que queria, brava, furar as orelhas, e desafiou-me para furar as orelhas com ela, que é aquela coisa que as miúdas fazem, não é? Vamos juntas à casa de banho, vamos juntas furar as orelhas. E eu fui furar as orelhas com ela. E quando tirei aqueles brinquinhos que se põem inicialmente, com banho de ouro, para não infectar e não sei o quê,
no metro do Sete Rios, em frente ao Jardim Zoológico, estavam daqueles hippies no chão a fazer brincos, e tinha um brinco lindo, que eu ainda tenho, mas que só tinha um, e eu comprei-lhe aquele. E eu quase sempre na vida usei risco ao lado, e nunca me fez sentido usar 2 brincos iguais. Não foi uma estratégia, eu não estava na televisão, nem na rádio, nem em coisa nenhuma, ninguém sabia quem eu era no meio da rua. Foi para mim própria, eu ao espelho achava aquilo esteticamente horrível ter 2 argolas. Tive, mas usei no primeiro ano e depois não conseguia usar, achava feio. Portanto, e depois, pronto, depois continuei sempre a usar. O que é que aconteceu na televisão? Aconteceu que eu comecei a fazer televisão nos anos 80. Os brincos eram grandes. O Fernando Peça dava-me muito na cabeça, ralhava muito. A menina parece uma árvore de Natal. Assim ninguém liga ao que está a dizer. Isso é um desperdício. Ter lá essas árvores de Natal da cara. Porque os brincos eram grandes. E como eu era muito miúda, e era quase tudo, eu era muito miúda quando comecei a fazer televisão e apresentava noticiários, portanto eram coisas de porte e de senioridade, não é? E portanto as pessoas acharam aquilo tudo uma grande, eu era bué-da radical porque usava 2 brincos diferentes e porque sorria, levei muito na cabeça porque eu sorria a dizer as notícias. E pronto. E portanto foi isso, mas sim, era Paula, não era? Que fez a pergunta, eu ainda uso 2 brincos diferentes, pela simples razão de que hoje em dia gosto de brincos, já não acho perigoso, e não gosto de me ver com 2 brincos iguais, não tem mais nada, há outras pessoas que põem brincos iguais e eu acho lindo, mas em mim não gosto, pronto, também é uma pancazinha. Temos aqui outra pergunta, então ainda antes de eu passar aqui depois à fase final, que é novamente a Adalgisa, que pergunta se consideras que o nosso ensino corta a criatividade às crianças. E aqui retomando um bocadinho o tema da criatividade. Obrigada. Olha, eu não acho que seja o nosso ensino, acho que são as pessoas. Desculpem lá, em termos de criatividade, não acho mesmo que seja o nosso ensino. Acho que o ensino em geral precisa de uma grande revisão de fundo, para a qual é necessária uma enorme coragem política e um enorme financiamento, porque há transições muito grandes que implicam formação, recursos humanos, capacitação de espaços e alteração de materiais. Portanto, é muito profundo. Todas as coisas profundas ou ligeiras têm que começar por algum lado, portanto, precisavam de ser começadas, não é? E há muitas tentativas. Agora, eu volto ao princípio da minha resposta. Eu acredito que há professores maravilhosos, há pessoas maravilhosas que com o ensino clássico e pesadão fazem, pela sua criatividade, pelas suas ferramentas emocionais, do ensino uma coisa extraordinária. Portanto, não é só uma coisa, não é? Não é só o ensino que está ultrapassado e caduco, nem são só os professores, não há ninguém que tenha a culpa. Acho que a criatividade é uma ferramenta extraordinária, mas não podemos deixar os professores sozinhos, ou seja, não pode ser, um professor é criativo, seja criativo, se isto é o que temos, faça lá as omeletes com estes ovos. Não pode ser assim e é assim que é hoje em dia. Acho que precisava de uma revisão muito mais corajosa e acho que infelizmente não há coragem política, nem à esquerda nem à direita, para grandes revisões da matéria. Depois há muita, a sindicalização não facilita, e eu sei que, ao contrário do que acabei de dizer, sei que a sindicalização é muitas vezes o último refúgio da defesa dos direitos laborais, mas a forma como ela é executada no mundo, não é só em Portugal, tornou-se profundamente manipuladora de projetos políticos portanto, ou uma ferramenta de projetos políticos e, portanto, acaba por ser igualmente refém dessa falta de coragem política, porque era preciso mesmo ter a capacidade de dizer, ok, como é que isto funcionava? E pensar, temos esta gente que é completamente diferente do que nós éramos quando éramos miúdos, temos este mundo que é completamente diferente do mundo de há 30 ou 40 anos, portanto precisamos de criar um ensino que sirva esta gente neste mundo. E isso é este ensino assim, e nós temos aquele ensino assado. Então como é que transitamos de um para o outro reconhecendo isso? E temos que transitar de um para o outro.
eu sei que não podemos matar um e começar outro. Temos que transitar, temos que capacitar também os professores, temos que fazer uma transição que é também geracional, porque um professor de 60 anos não tem a mesma capacidade que um professor de 20 ou de 30, que é para ter alguma maturidade, para fazer um shift imediato. Por muito que queira, e há professores mais velhos que são extraordinários. O António Torrado, que morreu a semana passada, infelizmente, esta semana, foi meu, tive a sorte dele ser meu contador de histórias. Ele ia ao meu colégio contar histórias. E nós tratávamos-lo por Torrado e era um tio, não é? Era uma pessoa que ia lá e ao colo de quem a gente se sentava com 9, 10 anos. E o António morreu com 80 e tal anos e era um homem com uma cabeça incrível. Portanto, não tem só a ver com a idade, tem muitas vezes a ver com a capacidade, as ferramentas e a crença, não é? Mais uma vez, voltamos ao princípio da conversa, é a cenoura. E a cenoura que lá está à frente não é se eu mudo de nível, se eu tenho mais votos, mas sim, o que é que eu estou a fazer com esta geração e que responsabilidade é que eu tenho nisso? Com miúdos que têm 6 anos, ou miúdos que têm 15, ou miúdos que têm 20 e que estão na faculdade. Que responsabilidade é que eu tenho com esta geração, dos 0 aos 20? E o que é que eu posso fazer para que eles tenham tudo ao seu dispor para ser muito melhores do que nós? Mas para isso eu tenho que ter a noção de que o mundo já não é aquele em que eu fui educada e de que eles já não são iguais a mim e de que eu não tenho as ferramentas todas, preciso de pedir ajuda, tenho que saber fazê-lo e só fazemos isto todos juntos. Não há cá um partido no governo que mude. Eventualmente existirá um ministro aqui e ali que tenha mais coragem e que dê o corpo às balas, não é? São pessoas, como em tudo na vida, normalmente são pessoas que se atravessam e que não se importam e que vão e bora lá onde é que está. Mas são muito raras e estão muito raras e precisávamos de muito mais, porque estamos, mais uma vez, muito lentos. É como no ambiente, estamos muito lentos nessa mudança. Olha, Margarida, aqui uma última pergunta, então, ainda antes. A Paula pergunta, o que é que te faz mudar tanto? Se é a vida que te faz mudar tanto? Mudar tanto de quê? De trabalho? Eu penso que será profissional, exatamente. Profissional foi a própria vida, sim. Eu não fiz grande... Eu sou aqui uma marioneta no meio disto tudo. Não, sabes que o que me faz mudar, eventualmente, é a criatividade. Porque se eu não a tivesse, não me conseguia adaptar e, portanto, não conseguia ser várias pessoas, não é? Não conseguia ser várias personagens. Eventualmente é a minha atriz interior que me permite ir sendo várias coisas. Quando eu escolhi Relações Internacionais, eu queria ir para o conservatório e Relações Internacionais era o second best, não é? E fui para lá achar, ok, então vou trabalhar na diplomacia do mundo, na geoestratégia, na política internacional, porque eu tinha feito um ano no estrangeiro, fui bolseira à AFS e, portanto, fiz o 12º ano nos Estados Unidos. E isto em 84 eu vinha com o mundo inteiro na alma, não é? E, portanto, queria bora lá, isto é possível, vamos mudar o mundo, isto vai ser muito bom. E no 2º ano da faculdade fui desafiada para fazer o suplemento do SET, que era um semanário de cultura e espetáculos, e apaixonei-me por aquilo, e portanto depois daí foi uma sequência. Mas a sequência foi possível porque eu estava lá, não é? Eu estava à vista, estava atravessada pelas minhas ideias e pelas minhas paixões, e permiti-me arriscar. Arrisquei imenso. Arrisquei várias vezes e arrisquei falhando algumas e incorporando os erros. A gente acabou por não falará noutra altura qualquer quando vocês fizerem uma conversa sobre falhar, que eu acho que falta muito fazer. Fica já prometida. Olha, então, íamos entrar então aqui na fase mesmo final da nossa conversa. E antes da última pergunta, propunha-te agora aqui um exercício rápido que nós chamámos-lhe A Minha Vida Dava um Livro. Com o Miguel Neiva fizemos isto, com o nosso primeiro convidado, com filmes, contigo vamos fazer com livros. E, portanto, o desafio é, eu vou-te dar títulos de livros, ok? E tu vais, basicamente, dizer o que é que eles te sugerem, que associação remota é que isso faz, sei lá, para a tua vida pessoal, profissional, enfim. O que é que o título me sugere? O que é que o título te sugere, o que é que... É mesmo isso, é um bocadinho assim, e a ideia é ser a resposta relativamente
maluca. Rápida, exatamente, sem preparação. Ok. Okay? Sem preparação foram todas, aliás, só para que conste, a Margarida não quis saber nada do que ia ser perguntado, para que conste também é importante, e portanto foi completamente... Eu achei que era mais genuíno assim, porque não era, quer dizer... Foi, mas sem dúvida que também acho que é de destacar aqui, não é? Então, podemos... Amor de perdição. Coisa melhor que há. A Divina Comédia. Um grande ensinamento. O Príncipezinho. Ai, que delícia. O Príncipezinho é uma grande estrada. Alice no País das Maravilhas. Devíamos ter todos um bocadinho dela. Odisseia. Uma entrega. 100 anos de solidão. Devíamos todos ler. 100 anos de solidão era muito importante para a humanidade hoje. Volta ao mundo em 80 dias. É a insustentável leveza do ser. E o último, o outro lado da Toscana. É uma saudade imensa. Quero lá voltar muitas vezes, mas pelo menos uma. Quero voltar a essa liberdade. Deixa-me só discorrer, porque a maior parte das pessoas não vai agora saber. Isto foi um livro que eu fiz. Foi o último de propósito, pá, agora. O outro lado foi uma mini coleção que eu fiz, a propósito de umas reportagens que estava a fazer. Resolvemos editar em livro, melhorar as crónicas e fazer um livro que era uma viagem sob o mote é só pegar no carro e partir. E, portanto, eu ia a destinos, e éramos uma equipa de 3, um cameraman, um produtor e eu, e íamos os 3 à aventura sem nada marcado para destinos. E fazíamos um livro sobre essa viagem, a contar onde é que fiquei, onde é que dormi, o que é que vi, o que é que são estas gentes, o que é que se passou aqui, pronto, era isto, o projeto, que é um projeto cheio de sorte, não é? E que nasceu de reportagens a propósito do Dakar. Eu fui fazer um Dakar, uma reportagem com esta equipa, e os patrocinadores acharam aquilo muito giro e desafiaram-nos para fazer. E, portanto, fizemos uma aventura subsaariana, fomos até ao Trópico de Câncer, depois fizemos uma nos Florida Keys, fizemos outra na Toscana, que era esta, fizemos uma na Eslovénia e Croácia. Portanto, andámos a passear e a não dormir e a escrever e a mandar todas as noites as crónicas, mas depois do ato em si fizemos livros. E a liberdade e a felicidade de fazer isso foram momentos... Dos melhores momentos assim egóicos que eu tive na vida, mesmo. Esses meus amigos, esses 2, o cameraman e o produtor, são pessoas para os quais eu estou entre eles e a bala, sempre, e estarei sempre. São pessoas que são da minha alma mesmo. E porque fomos aos limites da nossa capacidade, da nossa resistência e também do nosso deslumbramento, e fomos muito juntos, foi assim uma coisa muito de irmandade, portanto foram tempos maravilhosos. E eu adoro escrever, escrevo pouco, mas adoro escrever, e nesses tempos foram tempos de criatividade em que eu pude dar aso e tive que ter criatividade para desenvencilhar-me de algumas aventuras, mas pude ter a criatividade à solta para depois editar os livros e editar os vídeos que iam com os livros, os livros tinham um CD com a história, com os sítios onde nós íamos. E foi muito, muito bom. Obrigada, Carlos, por me teres lembrado desses tempos. Depois, vamos passar depois a palavra à Ivete e a ti para depois falarem no finalzinho de uma sugestão e de uma ideia que tivemos, que o Torrance teve para no fundo, te agradecer a tua vinda aqui, mas eu depois também ainda queria fazer o encerramento, mas a última pergunta que te quero fazer, e agora ainda neste modelo, não é o que é que dizem os teus olhos, mas é... Sem a criatividade, o que é que já terias perdido? Quase tudo. Quase tudo. Eu não estou assim a ver muito do que eu tenho que tivesse sem criatividade. Mesmo. A não ser existir, não é? Quer dizer, podia ser uma pessoa amorfa sem criatividade, porque foram os meus pais que decidiram ter-me, não fui eu, não é? Quer dizer, pelo menos num ponto de vista biológico e fisiológico, eles fizeram-me. Eu nasci
tive a sorte de nascer deles e de nascer nesta família com as pessoas de mim para cima. Daí para a frente foi tudo empoderado, alicerçado em criatividade. Tudo mesmo. A escola, as relações, as memórias, a saudade, as atitudes, as coisas que fiz bem e que fiz mal. Também fiz com criatividade muita coisa mal. A gente tem criatividade para a asneira, tem que ter criatividade para asnear. Acho que não há nada na minha vida autónoma que não tenha criatividade, felizmente. Obrigado, Margarida, Obrigada, Carlos. por seres um exemplo para todos nós. Não sei se sou, mas obrigada a todos por esta paciência. E se já eras, e como eu tinha dito, já tínhamos estado noutras circunstâncias, noutros momentos. Hoje foi especial e diferente, porque também houve aqui a possibilidade de ver um outro lado da Margarida. Outro lado teu, exatamente. Ivete, força. E obrigada também à equipa que se lembrou de conversar contigo. E já agora, Margarida, se algum momento tiveres alguma dúvida que consegues impactar a vida de uma pessoa num grupo, posso-te agradecer que senti-me acarinhada nas tuas palavras, e por isso, pelo menos isto, se não foi mais interessante, olha-se mais ninguém, mas pelos vistos há várias pessoas que estão no chat a dizer que te agradecem e que foi um impacto positivo. Quando aquele momento de será que eu dei o meu melhor, de dúvida, se calhar esse momento é apenas um momento de responsabilidade para com os outros, não é um momento de falta de autoconfiança, porque não há razão para a ter. Não há de todo. Agora, nós conversamos um bocadinho antes deste encontro, porque para nós Torrance também faz muito sentido a partilha, aquela que tu tens vindo a defender, a conversar e a apresentar com experiência e com carinho das tuas formas de viver e de estar e de conviver com a sociedade. E uma das formas que desde o início ficou aqui bem claro são as tuas ações sociais, ou seja, as ações de que maneira é que tu consegues impactar a vida dos outros e muito particularmente aqueles outros que estejam com maiores dificuldades. E nós, Torrance, gostaríamos que todos estes nossos encontros fosse de todos os que estão aqui presentes uma partilha, porque tu fizeste essa partilha do teu tempo, partilha das tuas experiências, partilha que nos fez enriquecer, e como fazes ainda disso, como eu estava a dizer, mais partilha de tempo para ajudar ainda outros, apesar dos teus dias encarrapitados, queríamos convidar todos os que aqui estão e que tiveram a oportunidade de receber o benefício desta partilha do teu tempo e das tuas experiências, em poder estar ao teu lado e ajudar algumas das organizações que tu dás a mão, ou que pelo menos impulsionas positivamente na tua intervenção. Falamos de duas delas, porque é muito difícil escolher, mas ficou aqui no ar duas delas, porque uma mais vocacionada para um determinado tipo de público e outra vocacionada para outro tipo de público, e por isso gostaria que partilhasses ou que falasses um bocadinho sobre cada uma das organizações, para que cada um de nós, cada um destes quadradinhos, a seguir possa pensar, cada uma das pessoas que aqui esteve, qual dos projetos mais se identifica, para também poder partilhar e ser uma influência positiva nesses projetos. Podes dar aí uma mão? Então, sim, posso. Há dois projetos de que eu gostava de vos falar. Um deles é o Girl Move. O Girl Move é uma academia que foi criada por portugueses, mas que funciona para Moçambique, e é uma academia de empoderamento e emancipação para as meninas moçambicanas, porque embora Moçambique seja uma democracia e tenha um ensino liberado até à universidade, o que acontece é que as meninas, por questões culturais, a partir do momento em que são menstruadas podem ser mães e, portanto, estão boas para casar. E a partir do momento em que casam, embora teoricamente possam continuar a estudar,
abandonam a escola e, portanto, depois não têm um processo laboral normal, do que seria esperado ao nosso nível, não lhes é permitido continuar esse empoderamento. Então a Girl Move o que faz é, desde o segundo ciclo, capacitar as meninas para o seu poder, para a sua força, para a sua capacidade de transformar o mundo, e isso é feito sempre numa escala geracional, ou seja, as universitárias apoiam as do liceu apoiam as do segundo ciclo, e a seguir às universitárias há ainda as estagiárias, as que conseguiram formar-se de facto lá em Moçambique, e que vêm para Portugal durante 3 meses fazer um estágio formal, profissional, em empresas, têm também experiências culturais, visitam várias coisas e ficam em casa de famílias de acolhimento, famílias voluntárias. Eu já fui família de uma mulher extraordinária, que eu continuo a achar que há de ser presidente de Moçambique, a Ilka Said, que é uma mulher incrível. E isto acontece à custa, obviamente, de fundraising e de muito apoio, tem mecenas de base, mas têm muito apoio. É muito bem estruturado este projeto da Girl Move, é muito bem feito e é sobretudo muito orgânico, porque não vem de fora os portugueses dizer como é que se faz. São as próprias que, tendo força e sendo cada vez mais empoderadas, se apoiam dentro da sua própria cultura, dentro dos seus conhecimentos e capacitam as mais novas para continuarem os estudos e poderem ser quem elas quiserem. E é um projeto incrível, portanto eu insto-vos a procurarem-no. Olha, Ilka, esta é a minha filha. Uau! Esta menina linda, maravilhosa, incrível, é a minha filha. Minha filha que tem uma mãe maravilhosa. Hein? Estás a ver? A Margarida até adivinhou, vê lá como tu inspiras. Mesmo, Margarida, obrigada. Bom, ela é mesmo especial. E tem uma mãe também muito especial, que eu, entretanto, já estive em Moçambique com elas, fui lá no outro trabalho e tive a oportunidade de estar um bocadinho com elas e foi maravilhoso. Mas pronto, eu dir-vos-ia que é a vários níveis. A quem trabalha em empresas podem convencer a vossa empresa a acolher uma destas miúdas, uma destas mulheres, durante 1 mês ou 2 do estágio, quando elas vêm para Portugal. Este último ano, para não desistir e para não interromper, o que aconteceu foi online, foi tudo online, mas aconteceu, e então eles fizeram ainda mais, que foi os mentors, em vez de serem só empresas de Portugal, eram do mundo inteiro. E, portanto, nós tínhamos a Melinda Gates a ser mentor de uma menina e tínhamos não sei quem a ser, portanto, foi extraordinário. Elas são mesmo... começou por uma fundação, são uma academia, e esta Girl Move merece toda a atenção, todo o respeito e, sobretudo, muita seriedade de contas, de gestão, de estrutura. Nós, na EDP, depois também já apoiámos a construção de uma escola lá, no norte de Moçambique, ainda por cima numa zona não fácil hoje em dia. E pronto, e portanto eu gostaria muito que vocês pensassem no que podem fazer, no que podem ajudar, se quiserem acolher, elas estão sempre à procura de famílias. É uma experiência incrível e é muito bem organizada, ou seja, não vos entregam uma jovem de 20 anos para vocês tomarem conta, não tem nada a ver com isso, tem a ver com, elas vêm com um programa e com um projeto, mas ficam em vossa casa e pronto, e isso é muito bom. O outro projeto de que eu gostava de vos falar não tem a ver com juventude, ou tem a ver com outro tipo de juventude, é a Mansarda. A Mansarda é um projeto cá de Portugal para artistas, é um projeto de acolhimento e de atividade que cruzará várias gerações em vários tipos de trabalhos, mas que terá também um processo final de uma casa de acolhimento, com um centro de dia, mas que seja toda ela à volta do trabalho dos artistas, que podem ali continuar a ensinar, a passar a sua arte, a executar a sua arte. Tem milhares de caras conhecidas a fazer campanha por eles, conseguiram um super terreno em Lisboa e estão neste trabalho de construção hoje em dia, de fundraising para a construção, e tem esta campanha muito bonita de uma pedra para a Mansarda,
E, portanto, convido-vos a espreitar, a explorar e, se puderem, para o ano entreguem o vosso IRS, por exemplo, mas, sobretudo, reconheçam. Eu acho que é muito importante nós estarmos atentos a tudo o que se faz de bem e de bom, e sabermos do que é que falamos. Até podem não poder ajudar, mas só saberem o que é e poderem falar disso a outras pessoas já dá mais força ao projeto, não é? Porque nós nunca sabemos o que é que vamos colher daquilo que semeamos, mas sabemos que seguramente só semeando nasce, não é? E isso é muito importante. Margarida, muito obrigada pela pessoa que é. Olha, outro projeto que eu gostava que vocês todos ocupassem, não, mas este é mais simples e está ao alcance de todos, é acreditarem na cultura segura e irem aos espetáculos, por favor, irem ao teatro, irem aos concertos. Não há ninguém que esteja a sofrer, em termos de quem fica para trás, o mundo cultural foi o primeiro a cumprir, foi o primeiro a ajudar, foi o primeiro a cumprir, é o que tem regras mais restritas e na sua grande quantidade mais injustas, é o que está a ver tudo a passar-lhes à frente com o futebol e com a religião e com tudo, a política, todos podem manifestar-se, menos os espetáculos. Eu tenho ido ao teatro sempre que posso, quase todas as semanas, e está tão sério, tão bem organizado, tão perfeitamente seguro em termos de lugares e de ordem de saída e de entrada das salas, de higienização de tudo. É extraordinário o trabalho que está a ser feito. Por isso, não abandonem a cultura. Ivete, posso encerrar só dizendo duas coisas? Sim, força! A primeira é que não posso esquecer, e a Ivete já o fez, mas de agradecer à equipa que organizou este encontro, porque eu estou aqui a ser a voz, mas para a voz estar aqui foi necessário uma equipa que é a Margarida Cardoso, a Cláudia Cruz e a Karina Duarte. Obrigada. Porque sem elas não havia perguntas, por exemplo, e portanto, entre outras coisas. E a Ivete, obviamente, na retaguarda também. A Ivete não fez nada. Juro que não fez, Margarida. Então não fez, é o grande colo disto tudo, segundo me parece. Dei colo, mais nada. Pronto, e portanto essa colo é pouco. Essa era a primeira e justa referência. E depois, para terminar, só aqui, Margarida, também numa entrevista perguntavam-te como é para ti um fim de semana perfeito. É um fim de semana, não é? Estamos num sábado, e tu dizias, entre outras coisas, em paz. Pode ser numa festa, a arrumar a casa, a trabalhar. Que este tenha sido um fim de semana perfeito connosco, com o Torrance Center, e que com o Miguel Neiva, que foi o nosso primeiro convidado, que já era um amigo do Torrance, e portanto cimentámos uma amizade, que hoje tenha sido aqui criada uma amizade com o Torrance e contigo, e que esta seja a primeira de várias oportunidades em que possamos estar juntos. Muito obrigada. Muito obrigado mais uma vez e um beijinho. Obrigada eu. Um beijinho, bom fim de semana. Bom fim de semana. Obrigada. E obrigado a todos pela vossa presença. Voltamos a encontrar-nos numa outra oportunidade. Até breve. Até breve, não é? Obrigada. Vamos dando notícias. Obrigado, eu. Obrigada a todos. Obrigada, tchau. Obrigada, boa noite.